Graças e paz, queridos. Nessa edição falaremos da teologia na era da comunicação e novas tecnologias. Abordaremos os fundamentos bíblicos e teológicos dessa comunicação. Nesse tópico a seguir será apresentado a igreja como uma comunidade comunicativa. A igreja que age, e realiza suas tarefas em nome de Deus a partir de Cristo, continua e mantém a comunicação de Deus com as pessoas. Vejamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Bem, podemos ver ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao 20, que é a base do chamamento, ou como nós sempre dizemos, é a grande comissão, o chamado de Cristo para a igreja. E a igreja deve assumir essa comunicação dessa mensagem, uma mensagem continuadora de sua obra. Também em Mateus 28, 18, chegando-se Jesus, lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero agora dividir em 3 tópicos que vão fundamentar esse nosso entendimento sobre a comunidade cristã comunicativa, dentre outras áreas. Primeiro, a palavra no Espírito. A igreja é iluminada pelo Espírito Santo, que lhes possibilita receber a comunicação de Cristo e transmiti-la ao mundo. Se autocompreende como a palavra de Cristo ao mundo no Espírito Santo, conforme o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, que vai dizer o seguinte, olha: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, a igreja ela é capacitada para a transmissão clara da mensagem de Cristo. Ela é essa comunidade comunicativa da mensagem de Cristo, capacitada pelo Espírito. A igreja testemunha, e ela também, na prática, aborda essa visão prática, sendo semelhante a Cristo. Assim, assinalam as Escrituras no capítulo 6 de Efésios e no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Portanto, a igreja é presença de Cristo enquanto realiza a praxis de Cristo, que é a construção do reino no mundo de conflitos. Por isso a Bíblia chama sempre a igreja a ser essa mensagem, trazer essa mensagem de reconciliação. Vejamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, ele vai reafirmar essa ideia, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Então, a mensagem comunicativa da igreja é uma mensagem de reconciliação. Segundo tópico, a comunidade encarnada para falar ao mundo
é a igreja e ela necessita falar a linguagem humana. Veja o que diz o apóstolo Paulo, e ele dá uma certa ênfase dentro dessa ideia. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Por isso, a igreja precisa se encarnar no meio das pessoas. Isso significa dizer que a presença da igreja, através de cada indivíduo, nas suas ações, e essas ações concretas e verdadeiras, saindo da teoria do discurso, e talvez um discurso vazio, saindo das quatro paredes e estando entre as pessoas. Aí ela cumpre essa tarefa de ser uma agência comunicativa da palavra de Deus. Esse é o segundo ponto, segunda observação. Vamos ao terceiro ponto. A comunicação ela é interna, ela é externa. A ação comunicativa da igreja ela se desenvolve em dois vetores, um interno e um externo. O que quer dizer isso? Vamos refletir. O primeiro assinala os processos comunicativos vividos e desenvolvidos no interior da própria comunidade. Nós podemos dizer que é o discipulado, é o conhecimento, é a experiência pessoal. É imprescindível que o espírito que impulsiona a comunidade circule livremente no seu interior, ou seja, algo presente genuinamente. Se você vive o amor, você partilha o amor. Então, a partilha e a comunicação é exatamente aquilo que se vive no seu interior. Os distintivos dos primeiros cristãos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 35, e também Atos dos Apóstolos 4 e 32, um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Né? E os apóstolos davam, né, com grande poder e testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado, né? Não havia nenhum necessitado, porque todos que possuíam herdades, bens, casas, quando eles colocavam à venda, as traziam o preço a que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E eles repartiam-se segundo cada necessidade, a necessidade daquela comunidade. Então, essa é algo vivido internamente. E se você vive algo internamente na própria comunidade, é o vetor interno. O segundo vetor é o externo. Relaciona-se com a ação missionária. Isso implica uma vocação universal para fazer discípulos. É o grande chamamento de Cristo para a igreja na questão exterior. Como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28. A igreja é chamada a realizar a praxis libertadora de Jesus Cristo. Essa é uma expressão de comunicação. É criar fraternidade em um mundo que vive sem ela. E, para isso, a igreja deve ir e atuar junto àquelas pessoas que vivem numa condição subhumana, uma condição de vida subhumana. E podemos também aplicar essa visão em várias situações. Sabemos que a mensagem, essa mensagem que deve ser comunicada, ela poderá mudar totalmente a história e o rumo dessas vidas, desses indivíduos que, até o momento sem esperança, recebem essa expectativa e essa mensagem de esperança. Né? Então, o que a gente pode concluir que nessa missão e nesse ponto de comunicação externa, a igreja tem essa missão de apresentar Deus em Cristo de forma clara, objetiva, fazendo os esforços necessários para a expansão dessa comunicação. É bem claro, né, essa situação interna e situação externa.
Hoje nós encontramos ferramentas e tecnologias que agregam ao cumprimento dessa missão da igreja. Nós falamos dessa missão interna e dessa missão externa. E nós temos essa capacidade hoje de comunicar essa mensagem de Cristo, né? De usar essas novas tecnologias para falarmos do amor de Deus, do Evangelho, usando as mídias, usando as redes sociais e essas tecnologias, né? Tecnologias da informação que estão fortalecendo esse desenvolvimento e essa capacidade que temos de avançar mais com a missão da igreja, essa missão comunicativa. Tá ok? Então, eu quero deixar um alô para você aqui. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Aqui na bio do Instagram está nosso link. Espero que você tenha gostado. Essa é uma primeira parte da Teologia e Tecnologia da Informação. Deus abençoe.